Vamos lá, predador. Terceira aula, estou tentando achar uma posição mais confortável aqui, que esse sol está rachando hoje, está mais cedo. Sobre os seus medos, terceira aula de cérebro. Bom, já falei um pouco antes sobre a origem dos medos, e agora você vai repetir, vai entender novamente que os nossos medos, eles foram gerados há milhares de anos, segundo o desenvolvimento natural, da seleção natural. Os seres humanos, que no decorrer do passar dos anos, foi tendo experiências de risco, e os humanos das tribos que se formavam, ou dos conglomerados de pessoas que se formavam, que tinham mais medo do ruído, o medo da tribo poder vir aqui invadir, o medo do inverno rigoroso, então ele aprendia a colher comida e guardar comida, o medo de ser atacado, o medo da noite, o medo da altura, o medo do mar. Esses medos, eles foram repetidamente retransmitidos às suas proles, porque, obviamente, os seres humanos que mais detinham medo foram seres humanos que perduraram em quantidade na natureza, né? Na sociedade, na sobrevivência, até antes da formação das sociedades. Até que formamos sociedades, optamos aí por morar coletivamente, montar comunidades, porque em comunidades poderíamos unir forças, construir fortalezas, construir não apenas uma caverna, mas teríamos fortalezas, desenvolvemos a agricultura para deixarmos de ser nômades, nós desenvolvemos a manutenção e o ciclo, né, de vivência dos animais domésticos e dos animais que nos traziam aí alimentos, leite, carne. Então esse medo das várias situações que seriam possíveis de se ter medo, isso na savana africana daquela época era bem mais terrível de você viver, o medo de ser morto, ser alimento de tiro de sabre, como eu já falei, ou ser morto por um leão, ou ser atacado por uma tribo, ou na noite andar com aqueles bichos, podia ter uma cobra, ou medo de insetos, ou medo de água, medo de nadar no local muito aberto. Enfim, os medos foram importantes durante muito tempo para a nossa sobrevivência. Um dos sinais do medo, por exemplo, é quando você escuta aí algum estrondo, ou você está numa situação, eu já morei em bairro periférico grande parte da minha vida, quando você escutava barulho de tiro, tinha muito tiro, né, execução, enfim, isso é a realidade do sistema brasileiro aqui nosso, mas quando eu ouvia aquele tiro, naturalmente, parecia que você ficava mais rápido na corrida, quando você percebia, você já pulou o muro. Por quê? Porque todos os sentidos nossos, durante o passar dos anos e desenvolvido pelos medos, eles foram desenvolvidos para a sua sobrevivência, e a sua sobrevivência vai adquirir novas habilidades. Você percebe que você sente uma certa dormência, às vezes nos pés, o coração começa a bombear mais sangue, e você tem uma habilidade de correr melhor, de escalar coisas, sua audição fica ótima, sua visão vira visão de túnel, você percebe tudo muito próximo. Em situações de tiro também na polícia, até nos cursos de tiro, você percebe que quando você está em situação de alto risco, você tem uma coisa chamada visão de túnel, que é quando você só vê aquilo acontecendo, só a área de atenção, a área de problemas, né, acontecendo. E isso tudo gerou uma coisa que você já sabe, chamado viés cognitivo negativo. Isso fez com que as nossas sociedades foram desenvolvidas e que todas as pessoas viventes nessa sociedade, elas desenvolveram aí esse viés cognitivo negativo. E o que seria isso? Seria, por exemplo, a nossa percepção de maior atenção a tudo aquilo que é negativo. Para quê? Porque talvez quando eu tenha essa informação de algo que é negativo, quando eu adquiro essa informação, isso me dá uma vantagem evolutiva, uma vantagem informacional de sobrevivência. Por isso que você vê acidente de trânsito e todo mundo tende a diminuir a velocidade, você quer ver o que aconteceu, você quer procurar agora nos grupos de WhatsApp quem foi que morreu, como aconteceu, como é que foi, para quê? Para essa informação entrar aqui dentro, você foi envolvido pelo seu viés cognitivo negativo, e essa informação nova que entra na sua mente, ela se soma a tudo que você já percebeu e sabe, olha, nesse túnel aqui, né, ou nessa passarela, é importante olhar para os lados mais de uma vez, porque pode vir um carro me atropelar, porque você adicionou esse conhecimento a você, visto que o nosso viés cognitivo negativo, ele percebe tudo aquilo que é de possibilidade de negativo de acontecer, com maior facilidade de se perceber aquilo que é positivo de se acontecer. Eu diria também, por exemplo, que se você pegar a realidade de agora, estou gravando esse curso em 2021, sabemos a realidade que está acontecendo em 2021,
sobre a pandemia que mudou a percepção de vida, a percepção de coletividade do planeta. E você percebe que a gente pensa, nossa, está tudo piorando, né? Muito mais mortes, muito mais acidentes e armas, e pessoas morrendo, e pandemia, e tal coisa. E o que ocorre quando você pensa dessa maneira? Você começa a acreditar que o mundo está cada vez pior, sendo que na verdade não. Na verdade nunca tivemos tanto estudo e tanta tecnologia em volta para melhorar os nossos aspectos de alimentação, nossos aspectos de cirurgia. Menos crianças morrem quando nascem. A mortalidade infantil está quase nula em grande parte do território nacional. Você percebe que a fome tem sido combatida cada vez mais. Você percebe que o conhecimento tem feito com que novos entendimentos, novos tratamentos para doenças têm chegado, e muito em breve teremos curas de muitas doenças. No geral, tende-se que na maioria dos países, né, não o caso do Brasil, acredito eu, mas na maioria dos países tem-se acontecido uma diminuição no caso de mortes violentas, mas a verdade é que isso não causa tanto impacto na sua mente, porque você desenvolveu aí uma coisa chamada viés cognitivo negativo, que gera uma bomba atômica negativa na sua vida se você somar. Esse viés cognitivo negativo, que é uma evolução que não tem como retirar da sua mente, já está programada, é assim. Você pega esse viés cognitivo negativo, você soma ela ao quê? Você soma ela à nossa percepção de informação. A percepção informacional agora está o tempo todo. Tantas redes sociais chegando cada vez mais informação, WhatsApp, ligação, é notícia, é Telegram, é tudo, é acontecendo ao mesmo tempo. São notificações aparecendo, acontecendo. São vídeos e mais vídeos, e percepção, e aprender, eu quero aprender, senão você sente que o mundo está passando tão rápido e você está perdendo o tempo das coisas acontecendo. Então você soma o seu viés cognitivo negativo a esse emaranhado de informações que chega na sua mente. Isso vai gerar em você uma coisa chamada ASPA, identificada pelo nosso ilustre Dr. Augusto Cury. A ASPA demonstra que nós podemos ter aí cerca de 70 mil pensamentos diários. Olha o problema disso. Viés cognitivo negativo, quantidade de informações imensas, SPA e 70 mil pensamentos negativos diários. Soma isso ao seu cérebro, que você só controla 5% racionalmente. 95% das suas reações são autômatas ou automáticas. O que acontece? As suas reações tendem a ser negativistas, a gerar bioquímica cerebral negativa, a gerar pânico, medo, desespero, descrença. Você perde a fé nas coisas, para de perceber a beleza da vida, das coisas. Por quê? Porque você está envolvido nesse emaranhado de acontecimento. O acontecimento da vida humana ter chegado até aqui trouxe a você o viés cognitivo negativo. A tecnologia chegando até aqui trouxe essa quantidade intensa de informações que você não sabe controlar. Você é controlado pela tecnocracia. Você soma isso à SPA que você desenvolve psicologicamente, porque o seu cérebro ele não está preparado para receber tamanha quantidade informacional, tamanha quantidade de estímulos. Aí você pega essa quantidade de estímulos, a SPA, tudo isso, e coloca na sua cabecinha. Você percebe que os 95% autômatos do seu cérebro acabam se tornando todos negativistas. Daí está a origem do medo. Daí está a descrença em si mesmo. Daí está o medo de começar, o medo de continuar, o medo de acabar. Daí está o medo de pensar, nossa, eu sempre vou ser um fracassado na vida. Daí está o medo de, poxa, eu sempre tentei até ontem, nunca consegui fazer nada. A origem dos seus medos não está apenas aí. A origem dos seus medos está há milhares e milhares de anos atrás, que gerou seu viés cognitivo negativo. Mas o seu viés cognitivo negativo é só uma origem das origens. Você tem essa origem que soma-se às informações, que soma-se à SPA, que soma-se aos seus pensamentos. Você não está desenvolvendo a habilidade de ter pensamentos, de pensar, quer dizer. Apenas os pensamentos vêm e vão na sua mente. Você não está desenvolvendo a habilidade de pensar. Apenas percebe-se que os pensamentos estão vindo e indo. E como 95% do seu cérebro ele é autômato, é o seu subconsciente agindo, é o seu inconsciente agindo, ele age de maneira negativista. Para a aula de hoje tá bom, não vamos interar 10 minutos, até a próxima aula.